Olá, bem-vindo ao PG On Air e hoje a gente vai discutir um tema muito interessante e, para algumas pessoas, também polêmico, que é a regulação das casas de apostas, ou as chamadas bets. E é uma coisa interessante por quê? Porque em relação às casas de aposta, né, além da questão do jogo em si, tem outros aspectos interessantes, que é justamente a tecnologia que é utilizada por essas casas de aposta, né, os aspectos eventualmente da sua atuação que impacta direitos específicos, né, direitos de criança e adolescente, direitos humanos, coisas que, por exemplo, estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade em relação à legislação que permitiu as casas de apostas no Brasil. E hoje eu tenho a felicidade de ter aqui junto comigo o Pedro Figueiredo, que é coordenador do Tech Lab, que é o grupo de pesquisa sobre direito e tecnologia da Faculdade de Direito da USP, do qual também sou coordenador, e a gente justamente escreveu um artigo juntos sobre a governança, né, das bets. Meu nome é Carlos Portugal Gouveia, sou sócio do PGLO e esse aqui é o PG On Air. Oi, Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, né, poder ter você aqui para fazer essa conversa. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer falar com você, vir ter esse fórum aqui para conversar sobre um assunto tão importante e tão polêmico, como você bem disse, que são as casas de apostas. Tem defensores, tem muitos críticos, então é um assunto que é muito importante debater e ele se traduz em muitas relações jurídicas, né? Eu acho que faz um sentido talvez eu me apresentar antes, então... eu sou estudante da Faculdade de Direito da USP, estou no 9º semestre, 5º ano da graduação. Conheci o Portugal pelo uma matéria que eu acabei fazendo junto, Fundamentos do Direito Empresarial, mas depois acabei entrando no Tech Lab como pesquisador. Fiz um semestre como pesquisador, fui chamado para fazer parte do time de coordenação, né? A gente já tratou sobre IA aplicada, já fizemos um relatório global sobre IA muito interessante, que inclusive o ministro Lewandowski, que eu acho que ele acabou citando em um artigo de jornal bem interessante. Recentemente a gente alterou um pouco o escopo, ainda sempre baseado em tecnologia e direito. Acabamos falando sobre bets, que é um tema que estava muito em pauta. Inclusive fizemos uma pesquisa sobre bet e tivemos o prazer de apresentar em uma audiência pública do STF, na sede da ADI 7721. De certa forma, esse sou eu, é muito interessante estar aqui, e acho que é isso. Grande Pedro, e na verdade é uma sorte nossa, né, que você quis participar de todas essas iniciativas. A gente tem feito pesquisas super interessantes, vamos tentar falar sobre algumas delas aqui Sim. hoje, né? Não vai dar para falar sobre tudo, mas pelo menos dá para introduzir as pessoas um pouco nesses temas e nas questões mais complexas por trás, né? A gente vai falar de algumas delas aqui. Mas eu queria começar por algo que você sabe que é um dos meus temas favoritos, né? Que são as peculiaridades desse mercado. Porque o que acontece com o mercado de bets é que ele tem isso que, né, que os economistas chamam de externalidades negativas, né? Que é um custo social daquela atividade econômica, que muitas vezes não está embutido no preço daquela atividade econômica. Então, por exemplo, quando você faz uma aposta, né, você não está ali embutindo todo o custo que isso eventualmente vai ter na sociedade como um todo. Então, para as pessoas entenderem melhor, né, nas pesquisas que a gente fez, assim, quais foram as externalidades negativas que mais te chamaram a atenção, assim, dentro desse mercado? Certo. Toda vez que a gente entra no tema da Bet, eu acho que uma das pesquisas mais relevantes que teve recentemente foi a do Bacen, na qual ela indicou que boa parte do dinheiro que estava sendo apostado nas bets vinha de apostadores que eram beneficiários do Bolsa Família. Então a gente vê aí desde já que há um problema gigantesco na questão do superendividamento das famílias, que acabam, pelo marketing abusivo, pelo marketing agressivo, adentrando muito nas casas de apostas sem ter uma noção de que não é um investimento e de que é uma aposta, é algo agressivo. Podemos também falar sobre a lavagem de dinheiro, que é uma externalidade que sempre esteve e sempre foi inerente aos jogos de azar. Não é novidade para os jogos de azar, mas parece que ela institucionalizou-se, né? Porque lavagem de dinheiro, eventualmente a gente até pode falar mais em um momento mais específico sobre o tema, mas a lavagem de dinheiro, ela é um crime na qual ela reclama por um crime antecedente. Um crime antecedente que gerou um bem, direito ou valor que deve ser reciclado, deve ser lavado
formalizado dentro da economia. E quando a gente olha para os instrumentos, por exemplo, um traficante de drogas, quando ele gera um bem ali, um valor gigantesco de forma ilegal, ele precisa lavar esse valor de alguma forma. E ele vai escolher um banco que já está estruturado, tem setor de compliance, tem um Bacen, que é uma agência reguladora ali forte, ou ele vai escolher uma Bet, que até então nem era possível, recentemente receberam outorga para autorização, nem eram para estar atuando, né? Então, eu acho que é um setor muito importante, que é muito fácil de você vincular, olha, eu fiz uma aposta aqui, e agora eu preciso ganhar 500 mil reais, e você aloca esse valor adquirido ilegalmente junto a essa aposta. E sem se falar da manipulação de jogos e resultados, que nas apostas esportivas é um problema gigantesco, já tem CPI em vigor, mas me parece que é um problema que nunca vai acabar, porque é muito fácil você vincular um valor a ser recebido por algum ganho por trás, né? E é interessante esses exemplos que você deu, porque justamente a maior parte deles não são coisas novas, né? São coisas que as nossas sociedades estão convivendo há muito tempo. Você mencionou, por exemplo, a lavagem de dinheiro, né? Eu lembro de um escândalo que não é da sua época, mas da época que eu estava na faculdade, que era o escândalo dos anões do orçamento. Tinha um membro do Congresso que uma das formas que ele usava para lavar o dinheiro da corrupção é que ele usava as loterias, né? Então ele ia lá e jogava muito nas loterias e aí ganhava, eventualmente, né, estatisticamente acabava ganhando alguns prêmios, e ele perdia, mas o dinheiro que ele ganhava ele conseguia declarar. Só que aí as pessoas viram que ele tinha ganho um número totalmente desproporcional, né, de prêmios nas loterias, e é evidente, né, que todo jogo de azar, como ele tem esse aspecto estatístico, né, você pode ir lá e, mesmo sem qualquer envolvimento das casas de aposta, só ir lá e perder dinheiro, porque você vai acabar ganhando uma parcela, e é isso que você ganha, você consegue declarar, porque você só declara o quanto você ganhou, e não o quanto você gastou para fazer as apostas, né? Então, é realmente, como você falou, é inerente a todo tipo de jogo de azar por esse elemento, né? Esse elemento estatístico que está por trás, que quem eventualmente está querendo lavar dinheiro pode efetivamente jogar, né, com isso. E essas externalidades, né, muitas delas também estão presentes em outros setores da economia, né? Então, obviamente, a lavagem de dinheiro, ela usa o sistema financeiro, né? Não é porque existe a lavagem de dinheiro, ela usa o sistema financeiro, que a gente vai acabar com o sistema financeiro. Exatamente. O que a gente faz com o sistema financeiro? A gente regula o sistema financeiro fortemente, né? Acho que um outro exemplo é a externalidade. Você falou de várias externalidades que afetam as famílias, né? Então, acho que uma das mais graves é justamente o fato de que por trás, né, dos jogos de azar você tem um vício, né? Um vício que é uma doença por si só. Assim como em relação à venda de bebidas alcoólicas, você tem também a possibilidade dela estimular uma doença que é o alcoolismo, né? E aí, mais uma vez, qual que é a resposta? Você regula fortemente, né? Porque também, da mesma forma que com as bebidas, né, se percebeu que as bebidas são um elemento cultural que é muito difícil você tornar ilegal e conseguir eliminar ele da sociedade, né? Então a gente teve o período da proibição, né, da venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, nos Estados Unidos, que acabou virando a base aí para quase todos os filmes de gangster, né? Porque você proibiu uma determinada atividade, né, que faz parte tradicional de muitas culturas, e aí a consequência daquilo é que as pessoas continuaram fazendo, mas dentro de um mercado negro. E aí, ao fazer um mercado negro, na verdade, você pode achar que você está tentando restringir aquele mercado, mas como você torna ele mais arriscado, você também torna maior o lucro de desenvolver aquela atividade, né? Então, você acaba estimulando, às vezes, um conjunto enorme de atividades ilegais. E a gente vê que aqui no Brasil, por exemplo, quando era proibido, né, de forma total os jogos de azar, exceto aqueles que eram estatais, né, como as loterias, a consequência disso era o jogo do bicho, né, que tinha perdido um pouco da sua força cultural, mas, por exemplo, quando eu era criança, nos anos 80, nos anos 90, ele era muito significativo, né, era uma coisa muito presente na sociedade brasileira, era uma coisa totalmente ilegal, mas que, né, você conseguia perceber que existe uma tolerância até, né, das instituições em relação àquilo, né? Então, olhando isso, você pode até achar que assim, tem uma justificativa de você legalizar
né, eventualmente a atividade do jogo, só que você regular ela muito, muito, muito fortemente para reduzir todas essas externalidades negativas, né? Sim, perfeito. Inclusive, quanto ao vício, é importante a gente notar que os jogos de azar são viciantes por si só. E hoje eles coadunaram o jogo de azar ser viciante com o vício em tecnologia. Porque o celular é viciante. As pessoas hoje sofrem muito de vício por tecnologia. Inclusive tem um livro muito interessante que eu li, que é Porque as pessoas são viciadas em tecnologia, do Adam Alter, é uma recomendação da Isadora, que teve a oportunidade de palestrar no STF comigo também. E ele faz todo um raciocínio e ele chega à conclusão que vícios tóxicos, né, em substâncias tóxicas, não são tão diferentes de vícios comportamentais. O que acontece para o cérebro do ser humano é muito similar. E hoje a gente vê que é muito fácil se viciar em apostas, principalmente porque nós que somos brasileiros temos uma tendência muito forte a adorar o futebol, termos sempre contato com o futebol, então você pode apostar no seu time, você vai apostar, você tem um marketing muito agressivo hoje em dia, inclusive as bets, elas patrocinam hoje o próprio campeonato, ela patrocina o jogador de forma individual, patrocina o time, patrocina o campeonato, hoje o juiz de futebol, ele anda com uma camisa que é patrocinada pela Bet. Patrocina os blogs que comentam o futebol. Patrocina os blogs, os youtubers. Então, assim, você vê que é um sistema que ele não para de ser alimentado. A pessoa que gosta de futebol vai ver sempre ali alguma propaganda de aposta que acontece durante o jogo e ela não vai conseguir fugir disso, né? Ainda mais a pessoa que é apaixonada por aquilo. Sim. E acaba até confundindo e faz apostas pautadas na paixão. Uhum. Uma fala importante de um médico que acabou palestrando também no STF, ele falou, olha, quando você aposta dinheiro, não existe essa de jogo responsável. Você não está investindo. Com dinheiro não se brinca. E é fato. Pegue boa parte do seu patrimônio e aposte e brinque com ele. Não é uma brincadeira, não é um jogo. Você está apostando ali boa parte dos seus sentimentos. Ainda mais se a gente atrela isso à pesquisa do Bacen, que indica que quem aposta mais é quem tem menos. Justamente por aquela falsa ideia de que é possível enriquecer de forma fácil. Sim. Diante das bets. E acho que algo que destacou muito esse aspecto, né, da importância da tecnologia para a gente foi justamente a pesquisa que a gente fez para apresentar no Supremo Tribunal Federal, nessa ação direta de inconstitucionalidade 7.721, né, que questiona a constitucionalidade da legislação básica que regula as bets. E um dos aspectos que a gente identificou foi justamente esse, né, que não dá para comparar a experiência de pessoas que iam, por exemplo, a cassinos e que em países que historicamente permitem, né, o uso de cassinos com as pessoas que usam essa tecnologia, né, nas suas mãos em qualquer lugar. Tem alguns elementos que são semelhantes, né, porque acho que você deve ter lembrado de eu já falar disso, mas uma das coisas que me impressionou em cassino quando eu fui a primeira vez é que antes de ir num cassino a primeira vez eu olhava para todas aquelas luzes, aquelas coisas de Las Vegas, e eu pensava assim, nossa, que coisa brega, né? Por que eles fazem isso? Por que tem tanta luz no cassino? Eles devem ter muito mau gosto, né? E obviamente os cassinos que apareciam nos filmes do James Bond pareciam muito mais interessantes, bonitos, né? Casas neoclássicas. Mas existe uma razão, não é só mau gosto, né? Ter aqueles cassinos que a gente tem em Las Vegas. O fato é que eles perceberam que aquelas luzes, elas estimulam as pessoas, né? Elas deixam as pessoas acordadas para continuar jogando. E aí você pensa, por exemplo, num cassino, por que eventualmente você não tem janelas em cassinos, né? E você vai naqueles hotéis gigantescos, né? No geral, as pessoas gostam de janela, porque janela deixa tudo mais bonito, mais elegante, mas nos cassinos, mesmo os mais sofisticados, eles são fechados. Por quê? Para a pessoa ficar lá e perder a noção do tempo, né? Então, essas eram técnicas relativamente conhecidas, né? E aí você pensa, olha, pessoas que de repente se tornam dependentes do jogo, as famílias tinham como controlar, né? Elas sabiam, por exemplo, aonde achar, né, os seus membros familiares, uma pessoa mais velha. Você controlava as crianças para, obviamente, não entrarem nesses espaços. Às vezes, apesar delas estarem hospedadas naqueles hotéis, né, você tinha seguranças que impediam a entrada de crianças.
Mas quando a gente passa para um smartphone, por exemplo, você perde todas essas barreiras. Mas a gente também acabou descobrindo que essa tecnologia, ela também usa alguns elementos semelhantes, né? Que foram justamente os elementos que vocês pesquisaram, que em inglês se chamam dark patterns, né? Ou padrões obscuros, que são embutidos realmente na programação dos aplicativos. Explica pra gente um pouquinho melhor o que são, né, esses padrões obscuros e quais são os problemas existentes dentro desses padrões. Sim. Quando a gente olha para um celular, a gente vê que hoje, então, não existe mais barreira espacial, geográfica e temporal para você apostar. Hoje você pode apostar enquanto você está indo para o trabalho e você pode apostar às 3 da manhã, a hora que você quiser. Além disso, você consegue apostar sem correr o perigo de estar num cassino que normalmente vincula-se a um lugar perigoso, né? Só que quando vem as bets e elas se introduzem via smartphones, via computadores, o que elas utilizam para que você fique? Quais são as janelas que elas fecham? Quais são as janelas que elas não constroem? São artifícios para que você faça escolhas que em outros cenários você não faria. Isso, no final, é padrões obscuros, é uma definição próxima da OCDE que fez, que basicamente vai fazer você tomar decisões que você não tomaria em situações, em ambientes, em cenários diferentes. Isso não é utilizado apenas em bets, isso é um conceito de todo aplicativo. Por exemplo, quando você abre o Instagram e você curte alguma coisa, antes aparecia um coração gigantesco. Isso estimula você. Existem estudos disso. Quando a gente olha para as máquinas de cassino, quando elas fazem aqueles barulhos absurdos quando você ganha, ele está trabalhando uma noção de feedback ali. Olha, você teve um feedback positivo porque você ganhou. E você também acaba trabalhando com uma questão que você não vai perder sempre. Em algum momento você vai ganhar. Os padrões obscuros, eles estão relativos a isso, mas eles vêm até um pouco antes. Eles vêm na interface de cada aplicativo. Quando você abre um aplicativo de bet e você consegue fazer o seu cadastro rápido, mas você não consegue encerrar sua conta de forma rápida, isso é um padrão obscuro. Olha, eu queria encerrar a conta, eu reconheci meu vício, e não conseguimos encerrar não consigo encerrar a conta, não consigo. A gente fez testes, né? A gente se cadastrou nas plataformas de bet, fizemos os cadastros, entramos nas telas para ver como era o jogo e tentamos depois encerrar nossa conta. Tivemos vários cenários, várias bets famosas, conhecidíssimas, que a gente não conseguiu até hoje encerrar a conta. Você tem que, ao mesmo passo que você faz tranquilamente o acesso de maneira autônoma, você tem que entrar com uma central de atendimento para fazer seu encerramento. Então é um negócio surreal, assim. A gente vê também associações, por exemplo, que são tidas como ilegais, por exemplo, uma associação ao jogo do bicho. Existe uma norma hoje que fala, olha, você não pode associar as bets a jogos ilegais, citando o jogo do bicho. E tinha, claro, um jogo que a gente chamava lá de Crash Games, que são os jogos que não são apostas esportivas, são os jogos online, que ele era, basicamente, você apostava em um dos animais, e os animais calhavam de ser os mesmos do jogo do bicho. É uma baita coincidência. Exatamente. Então, a gente analisou bastante essas interfaces, como era para apostar, quais eram as instruções. Esses joguinhos é para trazer para uma plataforma, na qual lá dentro daquela plataforma você também vai ter um espaço para apostas. Né? Exato. As bets, como elas são, né, as plataformas, você entra na plataforma. Se você vai fazer aposta esportiva, normalmente você faz na mesma plataforma. Mas se você vai tentar apostar algum desses Crash Games, você é redirecionado a uma outra plataforma. Que é um outro site que normalmente não está em português, está em outra língua, não tem instrução nenhuma, não tem ouvidoria, não tem atendimento, você não tem nada, não está nem em português. Então você imagina o apostador brasileiro que entra num site de aposta e é redirecionado a esse, entendeu? Uhum. É assustador, assim, a gente vê que são vários jogos sem vídeos instrutórios, que remetem, inclusive, a temas bem infantis. Então você acaba... Parece que ele foi feito para criança, muitos dos temas. Muitos dos outros temas já tem um apelo um pouco mais sexual. Então você vê que é justamente tentando atingir todos os pontos possíveis para captar a maior clientela e para ela tentar apostar. E uma coisa interessante desse mercado é que, apesar de ter toda essa liberdade, né, não é que é impossível de ser regulado, né? Pelo contrário, né? Em última instância,
é uma comunicação que é feita por canais que são regulados, né, por fibras óticas, por cabos de internet, ou seja, todas essas conexões você pode controlar por meio de um controle dos IPs, né, por meio de uma regulamentação que impede eventualmente você de acessar nesses sites no exterior. A gente sabe que muitos países fazem essa regulamentação de forma bastante restritiva. Então, nesse sentido, pode ter uma lógica de você realmente regulamentar para, na prática, reduzir, né, o uso e reduzir os usos irregulares. E acho que talvez seja um pouco da motivação por trás, né, da Lei 14.790 de 2023. E aí, uma das coisas interessantes que a gente estudou é que ela justamente tenta impactar ali a estrutura, né, a governança das companhias que desenvolvem apostas de cotas fixas. Então, quais elementos, né, que você acha que são mais interessantes aí nessa? Quais foram os esforços principais aí que a gente viu para tentar impactar na governança, né, dessas casas de aposta? Sim. É importante fazer só um breve histórico que em 2018 houve uma lei legalizando as apostas de cota fixa. Houve uma lei 6 anos depois, 7, em 2023, disciplinando as apostas. Então a gente teve aí uma lacuna em que a aposta era legalizada e não era disciplinada. E todos pensamos, olha, agora disciplinou. Não, não disciplinou. O legislador também delegou a concessão para o Ministério da Fazenda para fazer a outorga. Então, ainda assim, via de regra, não se podia fazer apostas, ou devia, no mínimo, se adequar às normas da Lei 14.790. E, além disso, o que verificou-se foi que delegou também ao Ministério da Fazenda, especialmente a Secretaria de Prêmios e Apostas, disciplinar no final todo esse mercado, porque ele veio por meio de portarias. Então, no final, é uma lei de certa forma, trata aspectos importantes, mas muito acabou delegando-se ao Ministério da Fazenda. Alguns aspectos relevantes que a gente acaba verificando que conversam sobre a governança corporativa no mercado de apostas, por exemplo, que eles eles utilizam muito capital social mínimo, né? E quando a gente vê a estrutura, porque o capital social mínimo é aquele valor que os sócios despendem, né, gastam no começo para iniciar as atividades, para alavancar as atividades. Mas aquilo pouco importa em relação ao mercado, né? Em relação à atividade e ao risco da atividade. Quando a gente analisa, por exemplo, que o valor hoje foi determinado em 30 milhões, ele é um valor que você pode analisar que ele parece irrisório perante as grandes bets. Por exemplo, a VaidBet... É uma fração dos contratos de camisa de time de futebol, né? Exatamente. Citando, inclusive, isso. A VaidBet tinha fechado um contrato com o Corinthians, que, inclusive, rescindiu, deu um rolo lá por causa de laranjas, em 360 milhões em 36 meses. Ou seja, 10 milhões por mês. Ela pagaria o capital, ela teria o capital social mínimo em 3 parcelas que ela deu para uma pessoa que estava patrocinando ela. Então, assim, é um valor que parece muito irrisório para algumas, mas ele também parece ser autossuficiente para impedir que novos players entrem no mercado. Então, você acaba travando a entrada, por exemplo, de fintechs brasileiras, porque elas não vão conseguir entrar no mercado já dominado por empresas que, inclusive, nem tem sede aqui. Tem sede em Malta, Curaçao, que patrocinam times da Premier League, da Série A. Então, são empresas já consolidadas, é um mercado muito difícil de entrar. E aqui, uma das coisas que a gente estudou, né, no nosso artigo foi justamente que o capital social, e aí como você destacou bem e lembra bem das aulas lá de Fundamentos do Direito Empresarial, o capital social ele é um valor histórico. Quer dizer que em algum momento no passado alguém depositou aquele dinheiro na companhia. Tanto que, do ponto de vista contábil, é irrelevante, né? Alguém já ouviu alguém falar, não, eu vou investir em tal empresa na bolsa porque tem um capital social tal. Não. Você vai olhar outras coisas, né? Você vai olhar patrimônio líquido, né? O retorno sobre o capital, né? Mas não vai olhar o capital. E o retorno do capital é o quanto que eu investi naquela companhia, o quanto que isso vai render ao longo do tempo, não o capital dela. Né? O capital dela é só essa memória, tem uma função simplesmente de marcar em um determinado momento histórico quanto de recursos foi investido pelos acionistas naquela companhia. Isso é muito diferente, por exemplo, da forma que a gente encontrou para regular instituições financeiras. Aqui se percebeu justamente que o capital social é um valor histórico, é irrelevante,
né, as instituições financeiras elas também geram muitos riscos sociais, né, porque elas podem ter um efeito sistêmico, caso elas não administrem propriamente, né, a poupança popular que elas eventualmente captaram. E aí, o que se percebeu? Que você precisa ter um conceito dinâmico que permita que a cada momento o regulador consiga saber se aquele agente regulado vai conseguir fazer frente às externalidades negativas, né, aos potenciais danos que ele gera para a sociedade. Então, esses 30 milhões não significam nada. Porque ele pode justamente usar esses 30 milhões para patrocinar um time de futebol no dia seguinte. E aí esse dinheiro não vai estar mais na conta da empresa. É tão irrelevante esse valor que a outorga que tem que se pagar para o Ministério da Fazenda para você atuar no mercado é de 30 milhões. Sim. Então, você inicia com capital social mínimo de 30 milhões e já, para atuar no mercado, já paga, ué. E some o dinheiro. Então, ou seja, aquele dinheiro não vai estar Exatamente. lá. Né? Então... é um parâmetro que não revela nada, né? E eu achei muito interessante que você citou instituições financeiras. Eu, pelo menos, vejo muitas similaridades, similitudes entre as instituições financeiras e as apostas de cota fixa, né? As bets, as casas. O que acontece? Se você olha por uma lógica até de atividade mercantil, ambas trabalham com a poupança popular. De certa forma, quem está botando capital na empresa, salvo acionistas e tal, é a poupança. E você trabalha, você brinca com o dinheiro das pessoas, do povo, né? De certa forma. Então, fica até estranho você não tomar tanto cuidado em uma atividade de apostas, que inclusive os investimentos, e bem entre aspas, tem os investimentos que as pessoas fazem nas apostas, né? Quando elas estão apostando, que não são investimentos, tem um valor enorme de não ser retornado, e você dá menos importância a esse ponto e acaba colocando mais balizas a uma instituição financeira. Então você tem que acabar equiparando um pouco esses dois pontos, porque o risco de uma aposta empobrecer a pessoa que está apostando é muito menor do que alguém que depositou seu dinheiro numa CDB, numa CDI, e acaba descasando esses dois pontos, né? Então... e de fato, né, existe uma semelhança, porque se você for olhar, por exemplo, no Código Civil, ele proíbe apostas, ponto. Né? Contratos de apostas são ilegais. Aí ele coloca umas exceções lá, dentre elas, por exemplo, alguns tipos de seguros, contratos de opções que são negociados nas bolsas, né? Porque, em alguma medida, esses contratos que são regulados e que muitas vezes são negociados no mercado de capitais, eles são também apostas. Porque é isso, né? Se você compra um contrato futuro, o que você está apostando? Você está apostando no preço daquele produto agrícola no futuro. Você não tem certeza qual que vai ser. Você está dizendo, olha, eu vou comprar, né, uma parcela aí da sua safra por tal preço. Na verdade, o que você está apostando? Que o preço do mercado vai ser maior do que aquele. Né? Então você está literalmente comprando uma opção, você adianta um pouquinho de dinheiro ali para o produtor rural, vamos pensar assim, né, simplificando essa relação, para ter o direito de comprar a safra dele por um preço fixo no futuro, apostando que o preço do mercado vai ser maior. O que pode acontecer? Uma crise mundial, né? Uma geada numa determinada região, né? Que vai destruir a produção, e aí isso pode, de fato, te atender, aumentar o preço, ou você pode ter uma superprodução que vai jogar o preço para baixo. São coisas que estão literalmente fora do seu controle. Mas o que acontece? A sociedade meio que falou, olha, todas as apostas são, né, não são contratos válidos, mas a gente cria algumas exceções aqui, a gente vai regular fortemente essas exceções, como, né, os contratos que são negociados em mercados de capitais, para que a sociedade tenha uma segurança, né, para que você não tenha estruturas que sejam fraudulentas, né, que tenham atuado nesse mercado. E a gente percebe que, no caso das apostas, e aí voltando à questão da tecnologia, uma das coisas que a tecnologia faz como você falou, né, não tem limite de tempo, de espaço, nada. Mas, por outro lado, também tem uma outra coisa, que você não consegue muito bem, né, controlar quem são as pessoas que têm acesso àquele espaço virtual. Né? Então, como eu estava dando exemplo, em relação a cassinos, você consegue controlar as pessoas idosas, né? Tem famílias no geral, você sabe onde as pessoas estão localizadas. Se elas passam muito tempo, você consegue ir lá e buscá-las. Ou crianças, você consegue impedir as crianças de entrar.
nesse espaço você não consegue, né? E aí você justamente justificaria uma regulação muito firme, né, dessa atuação para impedir que crianças eventualmente tenham acesso a esse tipo de espaço. E aí se você junta esse elemento com, né, as dark patterns, você começa a ver que tem essa questão da não limitação e ainda um problema grave por trás, que é o uso da inteligência artificial. Que aí é uma questão que muitas dessas usos das inteligências artificiais em redes sociais, isso já ficou identificado atualmente, elas tendem a impactar mais pessoas em alguma situação de vulnerabilidade, né? Isso já tem estudos, por exemplo, em relação a fake news, que os países nos quais a fake news espalha mais rápido são nos países que as pessoas têm baixa escolaridade. Nos países de altíssima escolaridade, fake news não viraliza, porque é isso, né? Você manda para alguém, alguém fala, é uma fake news, não vou dar sequência. Sim. E num país onde as pessoas têm baixa escolaridade, você não tem capacidade de avaliar a validade ou não daquela informação, você valida só a relação que você tem com a pessoa que te mandou a notícia. E é isso que faz o efeito de viralização, né? Você não ter essa barreira, que é a barreira cognitiva da pessoa que está usando o aplicativo. Então, o que acontece? A gente vê que essas dificuldades tecnológicas, na prática, elas colocam muito mais responsabilidade nas companhias, né? Por quê? Porque é um nível de uso da tecnologia que muitas vezes a gente pode imaginar. O regulador não vai ter o mesmo conhecimento sobre essas tecnologias do que o regulado, né? A gente viu que, por exemplo, se a gente não tivesse levado ao Supremo Tribunal Federal essa pesquisa sobre dark patterns, não faria parte da discussão, apesar dela já ser parte da discussão de pessoas que têm esse conhecimento técnico. Então, uma questão que eu teria para você é como refletir, por exemplo, sobre a autorregulação dessas companhias, né? Será que elas teriam capacidade de, sabendo que o regulador não tem conhecimento suficiente para regulá-las, o que elas podem fazer para, né, ocupar essa lacuna? Sim, esse é um ponto muito importante porque delegou-se quase tudo ao Ministério da Fazenda, que criou uma secretaria, a Secretaria de Prêmios e Apostas, e acabou ficando a encargo dele definir sobre tudo. Então, caberá à portaria definir sobre jogo patológico, que é uma questão psicológica, que precisa de conhecimento psicológico, vício, que exige uma questão psicológica, talvez o Ministério da Saúde intervir. Ficou também definido para que ele falasse sobre crime de lavagem de dinheiro. Será que o Ministério da Fazenda sabe sobre lavagem de dinheiro? Será que o Ministério da Fazenda sabe sobre como garantir que aqueles algoritmos que são utilizados nos jogos online, eles são válidos ou não? E não, eles já assumiram que eles não conseguem porque eles estão homologando entidades privadas para fazerem essas certificações. Então a gente vê que há um balanço que o negócio ele é muito conhecido por quem atua nele, mas é pouco conhecido por quem regula. E a gente vê isso em vários setores. Todas essas externalidades negativas que a gente trata, o legislador parece saber menos sobre elas do que aqueles que as causam, né? Quando a gente olha especificamente sobre esse ponto da criança, inclusive, né, que ela pode acessar os jogos, quando a gente fez a pesquisa, um dos pontos que a gente fazia era quão difícil é fazer um login se você fosse uma criança. A gente imaginou, se fôssemos uma criança, como faríamos esse login? E a gente fez vários testes, né? Em alguns você tinha que colocar o CPF, eu acho que eles acabavam batendo por uma base de dados. Em alguns você tinha que fazer a verificação facial. Em poucos você tinha que juntar um documento. Então, assim, o CPF, tentamos em alguns, conseguimos fazer com CPFs falsos, gerados por geradores de CPF. A foto, conseguimos colocar fotos de pessoas da internet. E também alguns a gente simplesmente não precisava encaminhar o documento. Então, veja, quem quiser consegue entrar num site de aposta, que inclusive, muitas das vezes libera um bônus inicial. Então você acaba entrando já no site da aposta com um valor a ser apostado. E a partir desse valor pode ser que você nunca mais precise fazer um depósito. Você vai ganhando, apostando um pouquinho. Então você permite que as crianças atuem. Em paralelo, a gente acabou vendo também uma manifestação importante do Instituto Alana que identificou algumas crianças e adolescentes que faziam propaganda para essas plataformas de bet. Principalmente o jogo do Tigrinho, né?
que ficou tão famoso. Então, eles juntaram no Instagram, o print do Instagram do story de uma criança fazendo referência a esse jogo. Então, não tem limites. É difícil você imaginar que um pai vai conseguir limitar. Hoje é difícil limitar o acesso da criança à tecnologia. E esses sites, eles, via de regra, não são diferenciados. Eles não exigem uma senha, uma autorização a mais. Você pode entrar do jeito que você quiser. E, inclusive, é muito mais fácil entrar no computador do que no celular. Porque no computador, por exemplo, não tivemos nenhum das bets que nós analisamos que exigia o reconhecimento facial no computador. Justamente porque o computador muitas vezes não tem webcam. Então, você pode, se você tiver dificuldade de entrar no celular, tenta entrar pelo PC, pelo computador que você vai conseguir. Quando a gente olha, então, para esse setor recheado de externalidades negativas, e a gente vê que é impossível do legislador, do poder público, conseguir controlar todas elas, vai caber uma autorregulação. Autorregulação, inclusive, voltando às instituições financeiras, aos bancos, é muito bem vista pela FEBRABAN. Temos autorregulação até em setores específicos, por exemplo, autorregulação do crédito consignado, e caberá isso, ao menos, creio que ao nosso ver, realizar essas atividades de dentro para fora, elas se organizarem, para que a atividade não seja em algum momento, por exemplo, tida como inconstitucional. Sim. Porque a tendência é que, se essas externalidades negativas se mantenham, alguma ação mais severa seja tomada. Então, se elas se autocontrolarem, demonstrarem que elas estão, por exemplo, colocando limitador de tempo de uso do aplicativo para combater o vício, então incluindo avisos para quando uma pessoa faz uma aposta que não seja condizente com os valores que ela já tenha apostado anteriormente, que crie barreiras para que crianças não entrem, que crie validações, talvez até validar, quem sabe, a conta que é juntada lá, a conta de depósito financeira, com a conta, com o CPF da pessoa que está fazendo o cadastro. Sim. Então, criar comitês, por exemplo, para atender essas pessoas que são viciadas, porque é um problema que vai acabar decaindo para o SUS. A pessoa que é viciada, ela vai talvez ir para o SUS, tentar reverter esse vício dela, tentar tratar, passar com um psicólogo, com um psiquiatra. Ela talvez vai ser tão viciada que vai perder as economias, vai ter que acabar entrando talvez num plano assistencialista. Então, ele faz mal, é um setor que faz mal para a sociedade, e isso é cristalino, isso é inequívoco, e eu acho que cabe a eles assumirem, olha, realmente fazemos mal, mas vamos tentar nos autorregular para que a atividade seja compatível, minimamente compatível com a sociedade e os interesses dos outros. E esse é um ponto que a gente trata muito no nosso artigo, porque Friedman fica até triste, mas não basta olhar para os lucros, né? A gente tem que olhar, ver a responsabilidade social corporativa, entender como as empresas têm que se portar perante as sociedades. As empresas hoje em dia, e há um tempinho já são maiores que muitos estados. Não tem mais como você entender uma empresa apenas pelo fim de obter e partilhar seus lucros, né? Uhum. Então, isso é uma definição muito interessante. No nosso artigo a gente retoma essa parte histórica, talvez não caiba fazer tanto essa retomada aqui, mas é muito relevante como faz bem pro setor. O setor acaba conseguindo, talvez, se ele não permitir que a pessoa se superendivide, talvez que seja um cliente que vai se manter a longo prazo. Uma pessoa que não seja viciada, talvez não vai entrar no momento que ela vai falar, opa, já não consigo mais. Então, é relevante criar esses comitês, no mínimo, ensinar, talvez, fazer palestras, entender quais são as externalidades e buscar tratá-las. E acho que vários exemplos que você deu explicam muito bem essa analogia com o sistema financeiro, né? Porque o sistema financeiro, muitas vezes ao longo da história, teve sob risco, né? De eventualmente deixar de funcionar por causa de abusos. E muitas vezes também o que você identificou foi o sistema financeiro se organizando para se autorregular e fazer aquilo que a gente sempre fala, né? Proteger a galinha dos ovos de ouro, né? Você tem que proteger a atividade econômica, não proteger os agentes, né? Você tem que proteger a atividade, porque eventualmente você vai ter agentes que não são bons, né, para a atividade. Esses você tem que efetivamente excluir. E como você tem essa assimetria, né, de conhecimento, né, que eu chamo de assimetria cognitiva entre o regulador e o regulado, o que você precisa fazer é fazer com que os regulados se unam, né, e criem esses padrões mais dinâmicos, né, da própria regulação. E, por incrível que pareça, o Brasil tem excelentes exemplos de autorregulação, né? Então, por exemplo, a publicidade no Brasil é autorregulada por meio do CONAR, né? Acho que muitas vezes na aula eu dou exemplo do CONAR como
sendo uma instituição autorregulada, né, uma associação civil sem fins lucrativos, mas muita gente acha que é um órgão do governo. Eu usava isso na aula, às vezes, nas sentenças judiciais, discutindo decisões do CONAR, no qual o próprio juízo se referia ao CONAR como se fosse uma autarquia, né, uma parte do governo, sendo que ele não era uma instituição absolutamente privada. Mas em algum momento essas instituições autorreguladas elas atingem um grau, né, de respeitabilidade social, de legitimidade, que essa diferença entre público e privado já não importa mais, o que importa é o papel que elas têm dentro da sociedade. No setor financeiro também, né, a gente tem todo o mercado de fundos, né, que o Brasil tem um dos maiores mercados de fundos do mundo, bastante desproporcional assim, em relação à nossa economia, e em parte, né, esses fundos são regulados pela Ambima, que é uma associação também das instituições financeiras. Então é muito interessante como a gente tem boas experiências nesse sentido. A gente poderia expandir, né, essas boas experiências para outros setores, criando regulações, né, que realmente, autorregulações que realmente funcionem, que consigam, né, justamente separar o joio do trigo, né, separar os bons agentes dos maus agentes. E aí a gente teria, talvez, né, ao final, esse efeito positivo, que é globalmente reduzir as externalidades negativas, né? Porque podem ter muitas situações que, com a proibição e o mercado negro, as externalidades negativas para a sociedade, na prática, são maiores do que um mercado regulado. E isso não é uma invenção, né? Tem vários países que têm esses mercados muito bem e fortemente regulados, né? A Inglaterra é um deles, talvez um dos mais antigos do mundo, e a regulação é muito, muito, muito restritiva, né? Por isso que você acaba não tendo um volume tão grande de pessoas apostando nessas sociedades, né? Apesar de ter alguns elementos que a gente vê aqui no Brasil também. Então, Pedro, eu queria agradecer muito a sua participação, acho que a gente tocou em todos os pontos principais. Queria aproveitar e dizer que aqueles que tiverem mais interesse nas pesquisas do Tech Lab, a gente vai colocar aqui na descrição, né, alguns dos trabalhos, inclusive esse trabalho que foi apresentado em uma audiência pública perante o Supremo Tribunal Federal, e quem tiver interesse, né, continue procurando as pesquisas que a gente vai fazer ainda para frente, todas dentro dessa lógica, né, identificar elementos da tecnologia que impactam no funcionamento do direito. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, gente. Agradeço demais, Carlos. Sensacional, eu tinha tanta coisa. Tem tanta coisa para falar que parece que precisava de um dia para falar sobre tudo, né? Sim. Mas muito, muito legal falar. Vamos marcar outras vezes. Vamos marcar outras vezes, sim. Muito obrigado, sensacional conseguir expor esse tema, ainda mais sobre um viés tão importante que é talvez o da tecnologia ou da governança corporativa. Algo que está nascendo, é um mercado que está crescendo e a gente precisa estudar ele, porque ele já impacta muita gente na sociedade. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharem nesse novo episódio do PG On Air. A gente quer ter vocês aqui das próximas vezes, seja na sua casa, no escritório, né, no seu meio de transporte. Então, para você conseguir saber dos novos episódios, você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações e também, né, segue a gente nas redes sociais que estão descritas aí abaixo na descrição. E além disso, se você tiver alguma dúvida, sugestão, um tema que você quer que a gente aborde, por favor, né, nos mande um contato também, um direct, e a gente vai levar isso em consideração e vai incluir aí o seu tema dentro das nossas produções futuras. Muito obrigado e até a próxima.